6h17. Olha, temos o prazer aqui, a honra de receber Sérgio Werlan, foi diretor do Banco Central do Brasil, professor da Fundação Getúlio Vargas. Sérgio, bem-vindo, meu caro ao Money. É uma honra ter você aqui. Bom dia. Bom dia, Thaís. Sérgio, eu vou te convidar a assistir comigo para a gente começar esse debate sobre essa guerra aí entre o governo e o Banco Central, a discussão da independência do BC, o sistema de metas para a inflação, escrito pelas suas mãos, meu caro. Vou te convidar a assistir comigo, primeira parte aqui do nosso debate, porque ontem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, saiu em defesa do Banco Central e disse que o Lula vai ter que aprender a conviver com a autonomia do BC, que foi aprovada pelo Congresso. Vamos dar uma olhada na fala do Pacheco. Eu tenho certeza que o presidente Lula compreenderá que esta é uma realidade com a qual ele e o governo terão que conviver e, nesta convivência, buscar a solução que seja inteligente. A solução inteligente é definir os fundamentos econômicos, as causas dos problemas que estão sendo hoje acontecidos no Brasil, que é realmente esse juro de 13,75, que é inviabilizador de um crescimento nacional, e buscar atacar as causas com as pessoas que existem, até porque as pessoas que estão no Banco Central são pessoas preparadas, conhecedoras do tema. Eu não tenho dúvida que todas têm também um sentimento e um compromisso patriótico com o crescimento do Brasil. Pronto, Sérgio, quis trazer aqui a fala do Pacheco para a gente tratar desse primeira parte do tema, que é a questão da independência do Banco Central. Na sua avaliação, quanto que essa independência colabora na eficácia da atuação do BC e se você acredita que que o país vai conseguir manter e conviver com essa mudança? Bom, fica claro até pela própria fala do Pacheco que a independência é muito importante, não é? Porque o juro continuará em 13,75 e provavelmente se, como o Pacheco mencionou, não houver você não consertar a parte fiscal do Brasil, você não acertar a parte fiscal estrutural que nós estamos vivendo, nós vamos continuar com esse juro mais tempo. Aliás, isso foi dito na própria ata do Copom. Isso quer dizer, isso é uma coisa muito simples. Essa independência permite que o Banco Central reaja da forma mais racional possível, evitando que o juro caísse mais rapidamente e houvesse uma alta da inflação novamente. Então, eu acho que é muito positivo e o que está acontecendo agora está provando que isso é muito positivo. Sérgio, tem que misturar a política nisso, porque essa discussão já atravessou o campo técnico e ontem, por exemplo, a gente tem visto reiteradas declarações da presidente do Partido dos Trabalhadores, a Gleisi Hoffmann, que ganhou uma relevância importante como porta-voz do governo, e há um questionamento muito forte se o país tem risco fiscal, se o Banco Central está tomando decisão técnica mesmo sobre o juro. Como é que a gente consegue assentar a compreensão das pessoas de que sim, o risco fiscal existe, sim, o Banco Central tem decisões técnicas assentadas? Bom, que o risco fiscal existe, realmente eu ontem vi essa declaração da Gleisi Hoffmann, fiquei um pouco surpreso, porque isso é uma coisa clara, nós estamos com déficit, esse ano, estimativas de déficit que eu vi começam em 1,1% de déficit primário, para uma relação dívida-PIB bruta de 73,5% do PIB. E as tendências todas são crescentes para atingir números próximos a 80% do PIB daqui a 2 anos. Então, dizer que nós não estamos com problema fiscal parece uma coisa bastante contraditória com os dados. Então, olhando os dados, estamos sim numa crise fiscal, e precisamos resolver este problema para, a longo prazo, conseguirmos ter juros reais mais próximos da média mundial ou da média mesmo que nós já tivemos. Por exemplo, hoje, o juro das letras das NTNBs de 2050 estão na faixa de 6,45, 6,40, 6,45, 6,50, por aí, enquanto que na média de 2017 até a eleição de Lula, no dia 30 de outubro, foi 5%. Então, assim, estamos ainda muito longe da normalidade fiscal.
Sérgio, falando sobre a decisão dos juros, né, que eu acabei emendando duas perguntas aqui em uma só, qual é o fundamento técnico do Banco Central colocar o juro tão lá em cima? Você já sentou na cadeira do Copom e sabe como é uma decisão ali que está muito baseada num diagnóstico amplo da economia? Qual é a explicação técnica para o BC manter o juro tão alto no Brasil, especialmente com uma inflação, esse é um outro argumento, né? A inflação do Brasil está mais baixa do que em outros países. Olha só, uma coisa é por que o juro real brasileiro é um pouco maior que o dos outros países, aliás, é relativamente maior que os outros países. A resposta é simples, nós temos uma fragilidade fiscal muito maior, estamos com uma relação dívida bruta PIB grande, uma das maiores para países emergentes, e, portanto, sempre existe uma desconfiança de se o governo vai ou não vai honrar os seus compromissos. Sempre. Isso aí nós estamos convivendo há muito tempo, já desde o Plano Collor. Há melhoras e pioras quando a situação fiscal fica mais organizada. É óbvio que quanto mais organizado, menor vai ser esse juro real. Então, isso é uma coisa. Agora, por que o juro precisa subir transitoriamente para trazer a inflação para baixo? Por quê? Normalmente a inflação, quase sempre, a inflação é causada porque você aquece demais a economia, você estimula demais. Então, a economia estava estimulada demais e faltava oferta. A oferta voltou com a regularização da pandemia, mas nós continuamos com grande estímulo. Então, você tem que desestimular o crescimento da economia. A economia tem que crescer menos. Para isso, do que cresceria. Para isso, você precisa elevar a taxa de juros. Sérgio, vamos entrar no tema aqui que foi assim, a motivação do nosso convite a você, meu caro, que é a metas para a inflação. Mas eu não queria perder a oportunidade de ouvir seu diagnóstico com a experiência e a credibilidade que você tem no Brasil. Porque, no final das contas, a informação mais relevante ontem, depois de tanta confusão, como eu disse aqui, criança fazendo birra em shopping, gritando contra o Banco Central, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, acabou confirmando, olha, a mudança de meta da inflação, o debate de meta da inflação não estará na reunião do Conselho Monetário Nacional desta quinta-feira. Nós vamos assistir juntos, Sérgio, um trechinho muito curtinho, mas acho emblemático a gente trazer aqui, que vocês vão ver a insistência dos jornalistas que cobrem a Fazenda querendo arrancar a informação do ministro Haddad sobre a meta de inflação. Mas esse debate está na mesa, no dia 16. Querido, vamos um pouquinho. Fala só se vai ter o debate, então, se o governo vai iniciar... Não está. Existe uma coisa chamada pré-COMOC, COMOC, que define a pauta do seminário. Não está na pauta. O COMOC é um conselho que prepara a pauta que vai ser discutida pelo Conselho Monetário Nacional. É basicamente composto pelos técnicos que assessoram as três pessoas que têm voto no Conselho Monetário Nacional, o presidente do Banco Central, o ministro da Fazenda e o ministro do Planejamento. Sérgio Verlang, você que escreveu o modelo de metas para a inflação no Brasil, você vem defendendo uma meta mais alta para o país. Eu te passo a bola, meu caro, para você explicar o que você defende e por quê. Veja, desde o final de janeiro, 31 de janeiro de 2017, o então presidente do Banco Central declarou que a meta de longo prazo do Brasil era 3%, deveria ser 3%. E o Brasil convivia muito bem com uma inflação, com uma meta para inflação de 4,5%, com os problemas, subia, caía, etc., mas enfim, uma convivência bastante razoável desde 2005. A partir daí, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, eles começaram a baixar mais adiante a meta para a inflação paulatinamente. Desde então eu venho escrevendo contra isso. A razão é muito simples, Thaís. 3% é um número que Chile e México utilizam para a meta. Um pouquinho acima de 2, 2,5, que são os números usados por países mais desenvolvidos que os emergentes. Então, a ideia do Banco Central é vamos nos igualar a eles. O grande problema é que nós aqui no Brasil temos um orçamento extremamente rígido do ponto de vista nominal. Então, existe sempre a chance de haver um problema fiscal.
como, aliás, estamos vivendo. É claro que o nosso problema fiscal hoje nós precisamos aí acertar 2 a 2,5% do PIB. É muito grande. Mas sempre existe, porque como existe essa rigidez nominal grande, e a rigidez é muito grande mesmo, né? O Brasil gasta quase 27%, 28% do PIB entre aposentadorias e funcionalismo público. Quando você olhar Chile e México, eles gastam de 8 a 10 pontos do PIB percentuais do PIB a menos. Então, na verdade, a gente tem o orçamento é muito engessado. Então, como é a única forma que existe, simples, para pequenos ajustes no orçamento, nada de muito grande como nós temos hoje. Ora, você está um pouquinho mais de inflação do que a média dos países emergentes, e aí você consegue fazer reajustes menores, principalmente da folha salarial do funcionalismo, da aposentadoria do funcionalismo, você vai um pouquinho menor que a inflação, que a meta de inflação. Então, a meta tem que ser um pouquinho mais alta. Eu diria um número entre 4% e 4,5% hoje. Então, essa é a razão básica. O Brasil tem uma estrutura fiscal muito mais frágil que a de seus pares. Sérgio, para a gente terminar, nós temos aqui menos de um minutinho, mas não posso deixar de te ouvir sobre isso. Inflação um pouquinho mais alta, promove crescimento mais alto? Não, ela não promove um crescimento mais alto. A inflação mais alta, ela permite, um pouquinho mais alta, né, de 3 para 4, 4,5, ela permite ajustes pontuais feitos apenas com reajustes mais lentos. Ela apenas permite reajustes pontuais. E só isso. A única coisa é que, claro, se você está numa inflação grande, quer convergir para a inflação da meta, a meta é um pouquinho mais alta, você para um pouco antes. Só isso. Essa é a única diferença. Você começa a cair um pouco antes do juro. Sérgio Werlan, ex-diretor do Banco Central, professor da Fundação Getúlio Vargas. Sérgio, foi ótimo te ouvir aqui. Meu caro, volte sempre. Uma boa quarta-feira para você. Prazer, Thaís. Tchau, tchau.